Agora, é um risco muito sério, teriam que evacuar as pessoas. Se a irradiação nuclear está chegando a Tóquio, que está a 250, 280 quilômetros de Fukushima, aquele raio de 30 quilômetros se perdeu. Então, todas aquelas pessoas que estão residindo ali a 30, 40, 50 quilômetros estão com sério risco de contrair doenças gravíssimas, de contrair câncer. Teria que tirar, evacuar essas pessoas todas, para algumas delas, inclusive, entrar com a pílula lá de iodo, para que elas não pegassem câncer de tireoide, que é o primeiro, em função de respirar a poluição e a radiação, enfim. Bom, a crise nuclear no Japão acendeu aí a luz amarela para quem acompanha o setor por aqui no Brasil. O Brasil tem 2 usinas nucleares ativas, uma em construção e projetos de longo prazo para pelo menos 4 novas. Eu vou a Brasília falar com a Eliane Cantanhede. Eliane, de que forma essa grave situação no Japão pode afetar o nosso programa nuclear? Boa noite. Boa noite, Sérgio. Boa noite a todo mundo. Realmente, né, essa coisa lá no Japão acende uma luz amarela ou vermelha, enfim, pelo mundo afora, inclusive no Brasil. O Brasil tem a Angra 1, tem a Angra 2, passou 24 anos empurrando com a barriga Angra 3, que agora vai sair, e também tem mais 4 usinas em projeto. 2 para o Sudeste e 2 para o Nordeste. Por quê? Porque o Brasil vai crescer, assim, numa média de 5% ao ano, segundo as expectativas, e isso significa consumo de energia. A gente tem hidrelétricas, a gente tem, enfim, muita água, a gente tem biomassa, a gente tem energia eólica, vento, né? Mas isso não é suficiente se você pensa num longo prazo. Então, o Brasil está pensando nessas novas usinas assim, para 2030, 2040, 2050, em que o Brasil tende a ser uma das potências. O ministro das Minas e Energia, o Edson Lobão, ele já disse ontem que não vai haver uma mudança no programa, pelo menos não está previsto nada de mudança no programa. E hoje, o ministro de Ciência e Tecnologia, que é o Aloysio Mercadante, convocou uma entrevista coletiva para elogiar as usinas brasileiras, para defender o programa brasileiro e dizer o seguinte, que Angra, por exemplo, é preparado para uma escala Richter de 6,5 e para ondas até 7 metros, sendo que o Brasil, ao contrário do Japão, não é um país que tenha terremoto, que tenha tsunami, nenhuma dessas coisas. Então, por enquanto, o governo brasileiro não vai fazer nada, mas, evidentemente, isso gera uma grande discussão na área acadêmica, na imprensa, dentro do